Celeste, nós colocamos diante do Senhor esse momento, ó Deus. Esperamos por esse momento. Queremos ouvir a palavra do Senhor através do teu servo, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que é a gente poder se inteirar, ouvir o que se passa no teu coração, ó Deus, a respeito da obra do Senhor em toda a terra. Move-nos, ó Deus, envia os obreiros para a seara. Aqui está o teu povo, Senhor. Pessoas a quem o Senhor está falando, certamente, nesses dias, nesses tempos e hoje em particular. Rogamos assim a tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Irmãos, eu queria agradecer. Os dias, vamos dizer que eu comecei o meu trabalho aqui, quando vim do Rio de Janeiro para cá, e aí, trabalhando aqui na Igreja Batista Sião e outras igrejas que eu trabalhei aqui, a gente sempre tinha essa igreja como um dos ícones na obra missionária, não só aqui, mas no Brasil inteiro. E isso é sinal do conhecimento da palavra e da prática. Oi, perdão, estou aqui falando em 2 microfones, né? E da prática da palavra. Isso é algo muito bonito e algo muito importante. Missões é o latir do coração de Deus, né? E antes de começar a falar um pouco sobre esse tema, eu queria apresentar a minha equipe, que é a minha esposa, aquela moça bonita ali, argentina, em casa 2 televisores, na época da Copa do Mundo, para não haver problemas. A minha sobrinha, a Simone. A Simone hoje ela está assumindo aí um trabalho muito importante dentro da instituição que eu estou dirigindo, e ela vai nos ajudar com toda essa parte de treinamento para a obra missionária, que ela já tem uma experiência de 20 e poucos anos fazendo isso na OEM. Então, ela está vindo nos ajudar. A minha esposa, ela faz um trabalho com adolescentes. Então, se tem aqui algum adolescente, eu não sei se vocês já ouviram falar do Teen Street. Teen Street é um movimento que veio da Alemanha. A gente trouxemos isso aqui para o Brasil, lá pelos idos de 2004. E começamos com 200 adolescentes, hoje nós reunimos 2.500 adolescentes na época das férias, e dentro de uma universidade, a Unicesumar, ali em Maringá, e é um trabalho interessantíssimo, porque eles ficam durante uma semana e pagam como se fosse ficar um dia só. Então, é muito barato, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um programa especializado só para adolescentes. A gente acredita que 4 anos, um adolescente participando desses eventos, quando ele entrar na universidade, por isso nós fazemos dentro de uma universidade, ele vai sair dessa universidade com uma mente missiológica. Não significa que ele vai sair para fazer missões, mas ele vai ter a missão de Deus na sua mente, entender que a sua profissão é parte do que Deus tem para ele como missão. Então, é muito importante que a gente prepare a nova geração de crentes que vão ter uma visão cristocêntrica, missiológica, e que possa praticar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Eu não vou dar agora de manhã a palavra para ela, porque minha esposa é assim, se eu dou a palavra, ela pega o microfone, não solta mais, porque tem muito conteúdo ali. Mas à noite, se der, a gente dá um tempinho para ela mostrar o que significa o Teen Street para os irmãos. Irmãos, como eu estava dizendo, missões é o latir do coração de Deus. Antes de qualquer coisa existir, missões já existiam. Deus já havia pensado no futuro.
Uma vez John Stott, ele começou a falar algumas coisas importantes para os seus alunos. Ele perguntou assim: é a Bíblia a base para missões ou missões é a base para a Bíblia? E aí a moçada ficou ali. Alguns, bom, se John Stott estivesse aqui, ele já partiu, e perguntasse para a nossa igreja aqui: é missões a base para a Bíblia? Ou a Bíblia é a base para missões? O que você diria? Quem acha que a Bíblia é a base para missões? Quem acha que missões é a base para a Bíblia? Poxa, só a minha esposa e eu e o irmão ali. Você vê, a gente tem essa coisa, né? Mas John Stott, ele explica isso muito bem. Ele fala que missões começou na mente de Deus. Um Deus onisciente, que tem os atributos onipotente, onipresente. Um Deus que vê o fim a partir do começo. Um Deus que olha e vê a igreja dele, lá na eternidade. A gente prega isso. A gente fala de um Deus que tem uma presciência, não é verdade? E o que acontece? Quando Deus ele está criando esse universo, criando o mundo, esse mundo que nós estamos vivendo, Satanás estava ali olhando, estava preso em algum lugar. E a palavra de Deus, ela começa dizendo: criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí você tem o Espírito Santo. Você tem Deus criando. Onde está Jesus? Ele vai aparecer lá em João, capítulo 1, verso 1 e 2. A palavra estava com Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os três juntos estavam criando o universo, criando tudo que hoje existe, mas que não existia. Ontem eu estava falando aqui uma coisa interessante, né? Você imagina lá na eternidade, Pai, Filho, Espírito Santo, numa convenção missionária, dizendo: filho, o pai dizendo para o filho: filho, na plenitude dos tempos eu vou te enviar para morrer pelo Roberto que eu ainda não criei. Isso não é acadêmico. Isso você não aprende na universidade. Isso aqui é algo que você adquire pela fé. Pela fé. Um Deus que vê o fim. Um Deus que já sabe o que vai acontecer. Um Deus que ele tem essa presciência das coisas. E é esse Deus que vê a igreja dele. É esse Deus que inspira a igreja dele. É esse Deus que dá o Espírito Santo para a sua igreja. E a obra do Espírito Santo é fazer você ver aquilo que Cristo fez e ensinou. E conforme a gente vai, nós nos alimentamos dessa palavra, todo domingo aqui, daqui a pouco vamos ter a escola dominical, e você vai se alimentando, você vai tendo uma mente missiológica, ou uma mente missional. Porque Deus é um Deus que pensa missões desde antes da fundação do mundo. Senão você não estava aqui. Não estaria aqui. Você pode dar um glória a Deus que Deus te escolheu? No meio de quase 3 bilhões de pessoas nesse mundo, Deus olhou para você e te amou. Ah, mas quem sou eu? Você é alguém especial. Deus não escolhe qualquer um. Ele ama. E Ele vai lá e pinça você no meio de uma multidão e diz: eu te quero. Para que você tenha a minha mente, o meu coração, num mundo que ainda não conhece
a verdade. Deus não te salvou para você ser espectador religioso. Amém? Deus te salvou para você fazer parte de um projeto. O projeto de salvação, de redenção de vidas. Ele cumpre toda a profecia, 300 e poucas profecias do Velho Testamento na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus, quando ele diz esse texto, que é o texto base que nós estamos estudando aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está mencionando Isaías 61, verso 1 e 2, lá do Velho Testamento, é uma profecia. Essa profecia, ela tem a ver com o contexto. E o contexto, como nós vimos ontem, era um contexto de taxas de impostos altas. Você está pagando muito imposto? Bem-vindo ao clube. Isso é parte do que acontece na humanidade há muito tempo. O pecado, ele vai criando certas estruturas para tirar a sua paz. Não havia justiça. Isaías 59, se você pega Isaías 59, vai lendo, você vai vendo tudo isso acontecendo lá. Isaías 60, o Senhor diz: se vocês se arrependerem dos vossos pecados, vierem para mim, eu restaurarei. E aí vem a restauração do Senhor. E no capítulo 61, o Senhor promete um Messias, promete um rei. Por isso que quando Jesus entra na sinagoga, o irmão Roberto estava lendo aqui, como era de costume dele, ele pega o rolo que foi dado para ele e vai desenrolando. E vai chegando naquele lugar que hoje nós temos na nossa Bíblia aí, como Isaías 61, verso 1 e 2. Aí ele lê esse texto. E ele senta. E aí vem o fato novo. O fato novo em tudo isso é quando ele senta. Diz que o povo que estava na sinagoga ficaram olhando para ele. E agora? Você tem que explicar o que você leu. Porque quem lia, explicava. Jesus se levanta e diz para eles: hoje se cumpriu, e esse é o fato novo, diante dos vossos olhos, as Escrituras. Em outras palavras, vocês estão diante do Messias, o próprio Deus. Então, irmãos, hoje eu gostaria, porque o meu trabalho tem a ver com sofrimento, muito sofrimento. Missões é o encontro de Cristo com o estado miserável que esse mundo se encontra. Então, quando o homem cai, eu quero explicar aquela pergunta. Quando o homem cai, Deus começa o processo da redenção. Aí ele vai e mata um animal para cobrir a nudez, porque o pecado é isso, te deixa nu, te deixa feio, te deixa triste. A face de uma pessoa que anda em pecado é uma face de caída. E aí então, o que Deus? Eles se olham e se veem nu. Você vê, o pecado, todos pecaram e destituídos, quer dizer, desnudos, foram da glória de Deus. Vem a vergonha. Quando uma pessoa é pega no pecado, enquanto ela não é pega, ela acha que está indo bem. Às vezes você dá uma olhadinha nessa turma que passa a mão no dinheiro do povo, enquanto eles não são pegos. Uma vez eu tive um encontro com desses senadores aí, lá em Brasília, fui orar, porque o homem estava chorando muito, porque foi pego. Em casa chorava, mas na frente da televisão, aquele sorriso. O pecado é assim. E na hora que é confrontado, as pessoas entram na vergonha e na humilhação. E se não se arrepende, vai para a morte. A morte espiritual e às vezes a morte até física, doenças e tudo mais. Verdade ou não? Não é assim? E é interessante, irmãos, que esse meu trabalho é um trabalho que lida com refugiados do mundo inteiro. O meu trabalho é só em lugares como Síria,
Arábia Saudita, Irã, Iraque. Lugares que pouca gente quer ir porque são lugares remotos. São lugares que você não tem hotel para dormir. Lugares que você viaja para chegar naqueles lugares de tudo quanto é transporte que você possa imaginar. Então, quando você chega ali, você encontra aquele monte de gente, milhares de pessoas que foram de alguma maneira deslocadas dos seus lugares, alguns por força. Na verdade, a maioria, quem está num campo de refugiado, foi deslocado pela força. Não havia outra saída, senão essas pessoas serem colocadas nesses lugares, cedidos por outros governos, num outro país. Pessoas que eram médicos, pessoas que tinham seus empregos, pessoas que tinham as suas casas. E aí sofrem esses transtornos traumáticos de estresse, da perda de tudo. Eles passam a ser paupérrimos, convivendo com as pessoas que eles nunca viram, de tantos lugares. E as pessoas, elas sofrem com isso, é muita dor. Eu tive com crianças que viram seus pais sendo mortos. Uma delas viu seu pai tendo a cabeça decepada. Você pode imaginar uma coisa dessa? Crianças, quando invadiram em 2014, aquele grupo de Yazidis, que são iraquianos. Os Yazidis são iraquianos, mas não adoram Alá. Eles adoram espíritos, e espíritos demoníacos, e adoram serpentes. Eu tive até visitando os lugares de adoração deles para ver como é que era. E é interessante a religiosidade deles. E aquelas crianças, todas elas foram levadas, irmãos. As crianças que eu conversei foram levadas para a montanha para serem esposas dos soldados do Estado Islâmico. Você pode imaginar isso? Crianças que com 12 anos, algumas delas tiveram filhos e nunca puderam, quando elas foram resgatadas, não puderam mais ver seus filhos porque ficou com o Estado Islâmico. É muito sofrimento, muito trauma. Hoje, na obra que nós estamos fazendo, a gente está precisando muito de gente que venha para cuidar da saúde emocional de crianças. Eu estou indo em fevereiro, novamente, para a Jordânia, e vou visitar o Iraque, esse campo de refugiados. Se tem algum psicólogo aqui que queira vir comigo, bem-vindo. Tem algum psicólogo aqui na igreja? Tem? Entrega aqui, meu irmão. Diz quem é para mim. Fala para mim quem é, por favor. Entrega aí, cagueta logo. Não está achando? Não veio, já sabia o negócio. Tem médico aqui? Irmãos, quando a gente fala de missões, nós não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando de profissionais. Estamos falando de gente como você e eu, que sai todo... Você tem 15 dias? Você tem 10 dias? Você pode entregar esses dias para a gente começar a fazer uma obra juntos? Num lugar como esse? Se você é um líder, um pastor, diretor de escola dominical, nunca repetiu de ano na escola dominical, você está pronto para vir comigo? Se você tem mais de 10 anos na escola... Quem tem mais de 10 anos aqui na escola dominical? Você está pronto. Você está pronto. Não adianta vir com essa história de que não, mas eu não fiz teologia. Você precisa ver os líderes, os pastores que eu me encontro. São pessoas que tiveram um sonho. E aí Deus, de alguma maneira, trouxe para eles a palavra. E eles começaram a ler aquilo e acharam aquilo algo fantástico. E se converteram sozinhos. E aí vem o missionário, fala para eles quem era Jesus e discipula. Esse povo hoje tem 200, 300 pessoas lá no campo que não tem ensinamento bíblico. Irmãos, a gente reclama de barriga cheia.
Às vezes a gente está, né, na igreja, uma igreja bonita como essa aqui, dá 10 dias para o Senhor, deixa Deus falar contigo. Olha, eu sou químico, sociólogo, trabalhei para o governo, um bocado de coisa que a gente já fez aí na vida, mas eu considero tudo isso como Paulo, um esterco. Quando você vai para esses lugares e você entra na realidade do que é o mundo. A gente não sabe o que é o mundo. Tem crente que fala assim: ah, mas eu sou abençoado aqui. Isso aqui é o meu lugar, pastor. Irmãos, de vez em quando Deus tira um emprego, te leva para bem longe. Não brinca com Deus. Às vezes Deus, sabe, Ele quer o teu melhor. E você não sabe o que é melhor. Eu não sei o que é melhor para mim. E aí Deus vai mudando o rumo da gente. Tira um emprego, aí arranja um emprego aonde? No Iraque. Lá perto dos Sunis. Aí ele te leva lá para o Irã, aonde se você prega o evangelho e é pego, você como estrangeiro é colocado no avião, carimbo no passaporte e vai embora. Toma uns tapas e vai embora. Mas quem é de lá, esse vai se tornar uma tocha no meio de uma praça. E eu tive com o líder de pequenos grupos subterrâneos no Irã, conversando. Um rapaz de 23 anos. Quantos anos você tem? 30. Oh, você já passa, já está mais do que preparado. Esse rapaz, irmãos, ele era o líder dos pequenos grupos subterrâneos. Ele chegou 3 horas da manhã para conversar comigo. E eu com medo de abrir a porta, e ele com medo de ficar do lado de fora. Porque era o único momento que ele podia sair sem ser perseguido. Aí quando eu abri a porta, quem é que está aí do outro lado? E ele, quem é? Eu sou a pessoa tal. Aí deixei ele entrar, a gente conversou, falei com ele. Meu irmão, como é que você veio para Jesus? Um iraniano que já nasce querendo jogar uma bomba em Israel? Como é que pode um negócio desse? Ele falou, o pastor Richard, eu estou dizendo Richard aqui para não dizer o nome do pastor, em Teherã, a única igreja evangélica em Teherã, que não podia receber iranianos, mas estava sim de iranianos, irmãos. E uma polícia secreta na porta, varrendo ali na calçada e só percebendo quem estava entrando naquela igreja. E ele me disse, aquele pastor, ele me apresentou Jesus. E eu fiquei tão animado com Cristo. E aceitei a Cristo no meu coração. E fui dizer para o meu pai o que tinha acontecido comigo. E meu pai disse, some daqui. Você não é mais meu filho. Que esse povo cuide de você. Porque há uma multa para os pais que mantêm seu filho quando acontece uma coisa assim lá no Irã. E aquele moço, ele dizia que morava na casa dos irmãos, que ele ia de casa em casa durante esse tempo. Eu falei, mas você não tem medo? Ele falou assim, pastor, eu já morri. Eu morri para esse mundo quando eu vim para Jesus. E morri para o meu país, porque eu sei que qualquer dia desse, eles vão me pegar. Eu sou um homem morto, só não sei quando. Mas enquanto eu não for pego, esse país, eu vou trabalhar para ver muito mais gente do lado de cá. Esse é o meu trabalho, de ver o reino do Senhor sendo glorificado no meu país. Irmãos, eu falei, que coragem. Eu falei, cara, mas posso te levar para mostrar você lá nas igrejas no Brasil, que ainda existe alguém que está disposto a morrer pelo Evangelho? Ele, pastor, eu não tenho passaporte, eu não tenho nada disso. A gente não pode sair. Eu estou praticamente nas mãos do governo. Um dia desse, vão me pegar. Mas vai ter muita gente do lado de cá, que o Espírito de Deus vai me usar para trazê-los.
Ele disse uma coisa interessante, diz lá no Brasil, pode dizer no Brasil, que hoje já existe aqui 1,5 milhão de crentes. E que um dia desse nós vamos sair para fora. Vai ser um banho de sangue, mas nunca mais nós vamos deixar de ler a palavra no nosso próprio idioma e cantar no nosso próprio idioma as maravilhas do Senhor. Você está vendo, irmãos? É isso. A consciência missional que a igreja precisa ter, ela precisa ter não por causa da gente, não por causa daquilo que eu e você fomos formados. Isso tudo não significa nada diante de Deus. Isso é temporal para a gente poder sobreviver aqui. O que Deus quer é o caráter. É o caráter transformado pela pessoa do Senhor Jesus. E quando isso acontece, a gente começa a ver o que Jesus vê. Ele vai ver o sofrimento dessas crianças, que ignorantemente não tem ideia de quem seja Jesus Cristo. Às vezes é fácil daqui a gente até criticar uma pessoa que está no pecado lá fora. Às vezes, para dar uma justificativa para não fazer evangelismo, a gente fala, esses caras são pecadores mesmo, como se nós não fôssemos. Ele pecou, olha lá, está nas drogas, está nisso, está naquilo e tal. A Cristolândia aqui em São Paulo, irmãos, me lembro o dia que aquele governador que tinha a calça apertada, como é que era o nome dele? Dória. Eu não falei, você falou. Então, o Dória, ele fez um projeto que queria tirar as crianças e os adolescentes e jovens ali da Cracolândia. E aí, naquela época, ele pede para o secretário do Bem-Estar Social convidar aquelas pessoas da igreja batista que tinham algum contato e participavam da diretoria desse projeto Cristolândia. Foi o pastor Fernando Brandão, que era o presidente da Convenção Nacional aqui de Missões, e também eu fui representando a igreja lá em São Paulo, a nossa igreja. E aí sentamos lá com esse homem, ele falou assim, olha, gostamos muito do projeto de vocês, de restauração dessas vidas, tirando daqui, colocando numa fazenda, trabalhando com esse pessoal, dando uma profissão e tudo mais. E a gente queria muito usar esse projeto, mas o Estado é laico. Como o Estado é laico, a gente não pode ter Jesus como parte desse negócio. Levantamos os dois, parece que tínhamos combinado, levantamos, dá sua mão aqui, até logo, Deus te abençoe, continue fazendo o seu trabalho, nós vamos continuar pregando a transformação que vem no nome de Jesus. Se nós não acreditarmos que Jesus é o único poder de transformação, irmãos, a gente começa a dar vazão aos poderes desse mundo. E aí, irmãos, não tem fundo esse negócio. A igreja na Alemanha, ela se perdeu porque ela deu vazão ao poder. Não queria perder seus templos. Começou a se sentir fora da caixa. E foi para o lado de Hitler. Uma igreja que chegou a pensar em abolir o Velho Testamento. Porque tinha judeus. A gente precisa ler um pouquinho a história. Tem muita vergonha quando a igreja começa a se adaptar à realidade do mundo. A primeira coisa que ela esquece é de ver os outros. É de ver a missão do reino. Você vê, o reino tem rei. O rei é soberano. O rei, quando Jesus ele entra nesse mundo como rei, e o texto vai dizer isso, o papel do reino de Deus, que não é um reino desse mundo, é aquele ali, é um manifesto do evangelho. Dar comida aos pobres. Você ter os vulneráveis sempre perto de você. Uma igreja que atende, que olha
ao redor e vê o que está acontecendo nesse mundo e sabe o que Deus pensa. Não o que eu penso. Não o que você pensa. Não. O que a Bíblia fala. E aí ela se encaixa no projeto de Deus. Vamos ver isso? Está escrito aqui. Abre sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 2. Versos 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Eu tenho até quando, meu irmão? Me dá uma dica aí, porque senão eu começo a falar, China me conhece. 10 e 15? Dá tempo. Vamos lá. Diz aí o texto, Filipenses 2, versos 5 a 8. Seja a atitude, eu estou lendo aqui, uma outra versão. Vamos ler a versão que vocês têm aí, tá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a carta de Filipenses é uma dessas cartas que Paulo escreve na prisão. Ele escreve agradecendo a oferta que haviam mandado para ele através de Epafrodito. E, ao mesmo tempo, ele escreve animando a igreja que estava em Filipe. A igreja de Filipe, ela estava no meio de um povo assim, irmãos, era uma cidade militar, onde todo mundo tinha orgulho de fazer parte daquela cidade. Tinha muitos aposentados que viviam ali. E essas pessoas se orgulhavam daquilo que eles eram. Eu fazia parte do exército romano. Eu fazia parte do grande imperador que me reconhece. E ser reconhecido pelo imperador, aliás, o imperador em Filipe era adorado. Havia templo para o imperador e todo mundo que vivia naquela cidade necessitava adorar o imperador. Por isso que quando Paulo escreve lá no capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer, a nossa cidadania é nos céus. Às vezes eu vejo muitos crentes que estão tão interessados em ideologias políticas. Irmãos, nós precisamos ter uma mente na polis, na cidade. Entender o que acontece na cidade. Até para você pregar um evangelho que faça essas pessoas entenderem o Deus que você tem, o Deus da justiça, o Deus da honestidade, o Deus da integridade, o Deus da ética. O que Paulo está dizendo aqui para a gente, irmãos, é sobre isso. Ele está dizendo, olha o que ele está dizendo, irmãos, o evangelho ele começa com um Deus que desce. Às vezes eu vejo as músicas das igrejas, quero subir, não, quero descer. Em primeiro lugar, não foi você que quis subir, foi o Senhor que desceu por você. A Bíblia diz, não foste vós que me, mas eu vos escolhi a vós. Às vezes a gente pensa que o reino do céu é só para o ainda não. A parte teológica que diz que um dia o Senhor vem buscar a gente. A gente não percebe esse reino que Paulo entendeu, porque precisa entender. Já começou. Quando Jesus entrou nesse mundo, ele diz, o reino é chegado.
E a partir daí, irmãos, tudo que o povo pensava teve que mudar. Onde Jesus passava, ensinava, você vai pegar ali o Sermão do Monte, aquilo são ensinamentos do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino. E aí ele vai ensinar o que significa o reino, o estatuto do reino, a constituição do reino é dada através de um Jesus que implementa esse reino. E a mente das pessoas estava sendo transformada. O que eles pensavam antes, já não pensam mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que era corrupto, não seja mais corrupto. Aquele que vivia da gordura dos pobres, já não viviam mais da gordura dos pobres. Porque o evangelho é isso, irmãos. Eu costumo dizer que o evangelho tem coisa do socialismo e tem coisa do conservadorismo. Não porque o evangelho, é que eles tiraram do evangelho e criaram as teorias que a gente estuda nas faculdades. Quando se pega Karl Marx, quem era Karl Marx? Era filho de uma metodista. É criado dentro da igreja. E que de repente se rebela contra Deus. Mas quais eram os princípios que fizeram ele crescer? E aí escreve uma teoria. E aí a gente vê essa teoria hoje sendo aplicada. Quando você pega o outro lado, você vê Max Weber dizendo que parece que o capitalismo vem do cristianismo, da reforma. Não tem nada a ver, irmãos. Deus é Deus. Deus é atemporal. De geração em geração, em geração em geração, as ideologias mudam. Tudo muda. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso que um profissional cheio da graça do Senhor, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito, ele vai ser uma bênção na sociedade. Você crê nisso ou não? Por isso, irmãos, a gente acredita que a única forma da sobrevivência da igreja é a missão. A missão que o reino tem para nós. Que o rei determina. Com o rei a gente não discute, né? Não dá para discutir. Se você vai discutir com o rei, a cabeça vai enrolar. É que a gente imagina um evangelho democrático. Eu botei você no meu coração, agora eu quero uma casa. Agora eu quero um carrinho novo. Eu quero paz. Eu quero amor. Irmãos, esse evangelho não existe. A única paz que eu e você podemos ter é quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Amém? E isso faz com que eu tenha uma responsabilidade. E aqui, Paulo está dizendo para a gente, não fomos nós que subimos até Deus, foi Deus quem desceu até nós. Deus não enviou somente as leis, Deus não enviou apenas os profetas, não enviou apenas mensagens, Ele veio. Não há missões sem presença. Amém? Da mesma forma que Deus desce, Ele diz que eu tenho que ter a mesma mente dEle. E ter a mente do Senhor, irmãos, é sentir o que o Senhor sentiu. Jesus chorava quando via o povo como ovelha sem pastor. Jesus olhava as pessoas e se compadecia. Jesus não veio para curar. Ele veio para cumprir uma ordem dada pelo Pai, de que você vai morrer para a salvação do Roberto, do Humberto, do pastor Luiz, de todos nós que estamos aqui. Mas no processo de andar nesse mundo, o Senhor via a dor daqueles que não tinham voz, a dor daquelas crianças, que clamavam pela mãe, que clamavam pela sua família e não tinham mais.
Jesus, ele tinha esse amor de olhar para aqueles que sofrem. Por isso que ele desce. Aliás, Deus sempre desceu. Você se lembra lá no episódio do Egito? O povo sofrendo. Deus falou, eu ouvi. E é essa audição que se compromete com aquilo que está ouvindo. Não é uma audição só para dizer eu sei. Conhecimento. É uma audição que desce para lidar com a situação. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está dizendo, Jesus veio, Jesus entrou, Jesus desceu e lidou com a gente. Por isso que ontem eu disse assim, irmãos, quando a igreja do Senhor não obedece, e quando as instituições humanas já não respondem às necessidades, só nos resta a igreja. Você concorda comigo? Não é você que diz que tem o caminho, a verdade e a vida? Que ninguém vai ao Pai senão por você? Ou através de você que está cheio de Cristo? E o Espírito Santo que está levando essa mensagem através de você, para que aquelas pessoas que você está imitando, esse Cristo que desceu, e porque ele desceu, eu também desço da minha posição, desço daquilo que eu achava que era a melhor coisa para mim, eu desço de tudo que me fazia o cara, para ser como Cristo, ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Estamos juntos, irmãos? Você vê, a missão de Deus não é diferente de Jesus. Por isso que não dá para a gente falar de missões sem falar de sofrimento, sem falar de cruz. Se você vai para o Irã e começa a pregar na rua, como todo mundo acha que é só chegar e pregar, você vai morrer. Na verdade, é o que você é. Quando aquelas crianças lá no Iraque me disseram, ao invés de o senhor falar de Jesus, mostra Jesus, eu peguei a mensagem. Porque o Evangelho é demonstração de poder. O Espírito Santo, quando ele vem, ele faz o que ele quer para salvar, usando você. Eu vi uma criança, irmãos, que ela cruzava assim, ela trançava linhas, pastor, de diferentes cores. Ela trançava e furou a orelhinha e fez um brinco de linha. Aí eu vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as meninas, 13 anos, 12 anos, com o brinquinho de linha. Aí eu falei, puxa, vou conversar com os meus companheiros de oração. Aí eu tenho 230 companheiros de oração. Você está na lista? Eu falei, vai entrar. Quem quiser entrar na minha lista de oração, irmãos, eu conto histórias. Eu falo do que acontece no campo o tempo todo. Depois fala com a minha esposa. Ela vai anotar teu nome, o teu WhatsApp e eu coloco você. Aí eu mandei para o meu pessoal. Falei, olha, eu encontrei aqui umas crianças que têm brinquinho de linha. Tirei umas fotos, mandei para eles. Irmãos, eles levantaram dinheiro rapidinho, mandaram para mim. Eu lá no Iraque fui, comprei, tudo baratinho, $2 eu comprei brinquinhos para 70 meninas. Eu tenho, daqui a pouco vocês vão ver um videozinho meu, vocês vão ver a alegria daquelas meninas quando elas colocaram um brinco. Um brinco, irmãos. A gente não tem ideia do que significa. Coisas que as crianças não entendem de geopolítica, a criança não entende de cosmovisão, as crianças às vezes não entendem muito o que nós entendemos da palavra, mas eles entendem o toque, eles entendem o amor, que nunca tiveram, que não viram isso nas religiões,
que tiraram deles um pedaço. Eles têm dificuldade de acreditar em seres humanos. E aí, quando nós levamos aqueles brinquinhos, aí eu aproveitei que tinha dinheiro sobrando, e aí comprei uns tênis para os meninos que brincavam nas pedras, assim, cada pedra grande no terreno, jogando bola, tudo com os joelhos machucados. Aí eu comprei uns tênisinhos, levei 40 pares de tênis. Irmãos, que festa, que festa. Demonstração. O reino de Deus, ele demonstra o que crê. Por isso que quando o Senhor, ele desce, e aqui fala do quenoses, o quenoses de Deus aqui é um cântico. Na verdade, essa parte de Filipenses que nós lemos, é um cântico que os judeus sempre usam, que mostra um Deus que é capaz de descer da glória para estar conosco. Deixou tudo que era riqueza. Irmãos, tem gente que só porque tem alguma coisinha nesse mundo já se acha. Já se acha. Na verdade, o brasileiro, ele entra na faculdade, termina a faculdade, se casa, compra um carrinho, na pior das hipóteses, compra uma casa e morre, achando que eu vou para o céu. A nossa vida, irmãos, ela é isso. A gente tem que acordar que a vida não é só isso. Que há um privilégio em você amar a Deus e amar o próximo. Os 2 maiores mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e tua força. E ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu perguntar, se isso é praticado, irmãos, haveria menos corrupção nesse país? Você está entendendo? A gente precisa acreditar no Evangelho. E pregar esse Evangelho. Com comportamentos. Com atitudes. Essa mesma atitude que havia em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A mente de Cristo precisa estar na nossa mente. O sentimento que ele tinha precisa ser o meu sentimento. O caráter de Cristo precisa ser o meu caráter. E aí o mundo vai ver o poder que há num homem, numa mulher santa, nas mãos de um Deus santo. Amém? Se Jesus, como Deus, é capaz de deixar a glória, será que eu não sou capaz de deixar São José? Não sou capaz de deixar aquelas coisas que eu estou fazendo? Não sou capaz de dizer, Senhor, usa os meus recursos para abençoar aqueles que precisam, já que eu não tenho as condições de ir? Irmãos, dá para a gente fazer mais. Há muita gente que gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com a obra missionária. Estamos juntos? Gasta mais dinheiro com cachorro do que com a obra missionária. Gasta mais dinheiro aqui, eu vou pegar as mulheres, com cosmético do que com a obra missionária. Dizem que todos nós somos crianças. A diferença é o preço do brinquedo. Deus está chamando a igreja dele a uma posição que vai fazer ela crescer a partir do lugar que nós estamos. Eu tenho um jargão que diz, missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Amém? E aí, irmãos, para terminar, essa mente de Cristo, ela começa com essa descida. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Talvez alguns de nós vamos apanhar. Talvez alguns de nós vamos perder emprego. O caminho para cima é para baixo. Primeiro vem a humilhação, para depois a exaltação.
Estamos juntos, irmãos? É que a gente fica aprendendo esses negócios, a gente escuta muito rádio, televisão. Ei, a benção está aqui. A gente escuta os negócios aí que vai enganando a gente. Você vem para Jesus, bota a mão no bolso. Aonde está doendo? Eu sempre ponho no bolso a minha mão. Aqui dói demais. Mas não enche. Irmãos, a realidade do Brasil e a realidade desse mundo é uma realidade de um mundo que jaz no maligno. E vem através de ideologias, trabalhando a tua mente, o teu coração, mostrando coisas que o ser humano gosta de ouvir. Isso está lá na mídia. E Deus está pedindo para a igreja dele obediência até a morte e morte de cruz. Essa quenoses de você se esvaziar daquilo que você acha que é poder, fama, prestígio, para deixar Deus ser glorificado através da tua vida. Ah, irmão, você pensa que eu gosto de ir para a Índia? Não gosto. Eu tenho que comer com a mão direita. Lá você não tem papel higiênico, você tem que usar a mão esquerda. Quando eu fui a primeira vez, eu tinha tudo isso na teoria, mas lá eu tive que praticar. Quando eu entro naquele banheiro e vejo aquele buraco no chão, pastor, aquele mosqueiro. Falei, meu Deus, se eu cair aqui... Culturas diferentes, realidades diferentes, culturas que tocam o tempo todo, e tem cultura que distancia o tempo todo. Tem cultura que se você chega muito perto, ele vai falar, por favor, você está ultrapassando a minha privacidade. E tem cultura que não, quer abraço, quer sentar junto. Quanto mais junto, melhor. Ai, que gostoso isso aqui. Eu acho que os discípulos de Cristo tinham esse negócio de ficar junto. Ah, vamos ficar aqui, fazer uma tenda. Está tão gostoso. E o Senhor tinha que dizer, não. Não foi para isso que eu vim. Vamos a outras cidades. Porque tem ovelhas que ainda não pertencem a esse aprisco. Deus está dizendo isso para nós. Às vezes você gosta tanto da sua igreja. Eu sou pastor, então eu tenho algumas coisas que o pastor Luiz nunca vai falar, nem o Roberto aqui, mas eu posso falar. Na minha igreja, tinha gente que conhecia muito mais o estatuto do que a Bíblia. E isso, queridos, não responde à realidade desse mundo. O que responde à realidade do mundo é essa singeleza de coração que faz a gente olhar e ver aquilo que os governos não conseguem ver. De ver a alma aflita, dolorida. Você não vai ver só o pecado, mas você vai trazer àquela pessoa a realidade do seu pecado. E o perdão que só Jesus é capaz de dar. E quando você faz isso, e volta para casa com os feixes do seu trabalho, isso é ter a mente de Cristo. Isso é ter o sentimento que havia em Cristo. Isso é você experimentar a alegria de um Jesus que é capaz de morrer sorrindo. Porque cumpriu o projeto lá de antes de que tudo isso existisse. Ontem nós citamos aqui João 17, 24, onde Jesus dá uma dica do que ele conversava com o Pai lá na eternidade. Ele dizia, Pai, numa oração, eu quero que aqueles que tu me deste,
estejam comigo para ver a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Posso ouvir um glória a Deus aí? Isso não é acadêmico, como eu disse ontem. Isso aqui é a fé em um Deus que te criou e colocou em você uma consciência, uma mente que sabe o que significa o eterno falando com você. E quando o Espírito quer falar com você, nada impede. O Espírito quer falar com muita gente que não sabe que Ele existe. Aquelas crianças e ásides não sabem. Por isso eu vou para lá de novo. Por isso nós vamos levar toda a ajuda possível em demonstração daquilo que eu acredito pela fé. E se você quer participar, veja esse videozinho que nós vamos mostrar aqui. É uma forma de você ter uma participação com crianças que nunca vão ter um futuro, ao menos que Jesus desça. Jesus já foi lá. Jesus já está passeando no meio deles. Falta aqueles que vão responder, que é a igreja, que vai atrás de Jesus, que tem o mesmo sentimento de Jesus. Vamos ver esse... Olá, hoje eu vim falar sobre uma causa muito especial. O trabalho do movimento Aslan Child Rescue Ministries em meio a comunidades de refugiados. Os nossos ministérios focam em crianças e adolescentes que vivem em campos de refugiados na região do Oriente Médio. Especificamente, trabalhamos entre comunidades yazidis, drusos e houthis do norte do Iraque, nas proximidades da Síria e na Jordânia. Essas crianças e adolescentes enfrentam desafios inimagináveis. Entre os problemas mais urgentes estão a falta de acesso à educação, marcas de traumas decorrentes da violência por grupos radicais, escassez de alimentos e a constante luta pela dignidade. Então, ao nos depararmos com essas demandas, criamos centros de acolhimentos nessas áreas, onde oferecemos apoio educacional, psicológico e nutricional. Esses centros são refúgios vitais que propiciam um ambiente de segurança e esperança para muitos jovens. Contudo, para mantermos esses centros funcionando, precisamos de muita ajuda. Cada centro necessita de um investimento de apenas R$100 por mês durante um ano para apoiar uma criança. E hoje eu gostaria de convidá-lo a se juntar a nós nessa missão. Com uma simples contribuição, você pode ser um grande impacto na vida de uma criança. A sua ajuda faz muita diferença. Se você gostaria de contribuir ou saber mais sobre o movimento Aslan Child Rescue Ministries, por favor, entre em contato conosco. Já estou terminando. Só dizer para os irmãos que hoje à noite nós vamos trazer algum material para poder expor ali, que vai ajudar essas crianças. Se os irmãos também quiserem participar, converse com a minha esposa, com a Simone, que estão aqui com a gente. E com isso a gente está fazendo alguma coisa. E quem quiser vir comigo para ver, bem-vindos. Fevereiro está aí. Depois eu devo voltar em maio. Depois eu faço 5 viagens dessas, levando pastores, líderes, pessoas interessadas, profissionais, que queiram vir ajudar essas crianças de alguma maneira. Que Deus te abençoe, que Deus nos faça olhar a dor do próximo, que é isso que Jesus veio fazer por você. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós vamos ter agora a escola dominical em seguida. Antes, o pastor Luiz César vai orar pelos aniversariantes.